Quem nunca começou o dia ou encarou aquele cansaço da tarde com uma xícara de café, né? Procurando aquela recarga de energia. É um verdadeiro ritual para muita gente. Mas e se essa ideia de que o café nos dá energia for, na verdade, um grande mal-entendido? Pois é, a pergunta que fica é essa: será que o café realmente nos dá energia? Será que a cafeína funciona como um tipo de combustível para o nosso corpo? Ou será que tem alguma outra coisa rolando por trás, lá nos bastidores da nossa biologia? Olha, a resposta é bem direta e talvez até um pouco chocante, mas é não. O café não dá energia. Pode parecer estranho ouvir isso, né? Mas a ciência por trás dessa história é fascinante e com certeza vai mudar o jeito que a gente olha para nossa xícara de café. É isso mesmo, a ideia principal é essa. O café não cria energia do zero, ele não é uma fonte de energia. Na verdade, o que ele faz é interferir, é meio que enganar um processo que já está acontecendo o tempo todo no nosso cérebro. Então, para a gente entender de vez o que o café faz no nosso corpo, a gente precisa dar um passo para trás. Primeiro, vamos entender por que a gente se sente cansado. E a resposta para isso está numa molécula, uma molécula-chave chamada adenosina. Imagina a adenosina como se fosse um marcador de cansaço para o cérebro. É simples. Desde a hora que a gente acorda, nosso corpo começa a produzir essa substância. E quanto mais tempo a gente passa acordado, se movimentando, pensando, mais adenosina vai se acumulando. Isso vai aumentando o que os cientistas chamam de pressão de sono. É basicamente o corpo mandando um aviso, sabe? Um aviso do tipo: olha, a bateria está acabando, está na hora de recarregar. Ok, e é exatamente aí, nesse ponto, que a cafeína entra na história. Pensa assim, se a adenosina é a mensageira oficial do cansaço, a cafeína é tipo um impostor. Um impostor que chega de fininho para interceptar essa mensagem. E aqui a gente consegue ver essa diferença bem clara. De um lado, temos a adenosina, que é o nosso sinal natural de cansaço. Do outro, a cafeína, que funciona como um bloqueador. O ponto principal é esse: a cafeína não elimina o cansaço, de jeito nenhum. Ela só impede que o cérebro receba o aviso de que está cansado. É literalmente uma molécula impostora que vai lá e rouba o lugar da molécula natural. Vamos ver o passo a passo de como isso acontece no cérebro. Primeiro, beleza, o cérebro vai produzindo adenosina o dia inteiro. Aí, no passo 2, essa adenosina tenta se conectar nos receptores do cérebro. É como se fosse uma chave tentando entrar na fechadura, sabe? Quando ela se encaixa, passo 3, a gente começa a sentir o cansaço. Só que aí vem o passo 4. A cafeína chega na jogada. E como a estrutura dela é muito parecida com a da adenosina, ela se encaixa nos mesmos receptores. Ela rouba o lugar. E o resultado disso, no passo 5, o sinal de cansaço fica bloqueado. A chave verdadeira, a adenosina, não consegue mais entrar na fechadura. E aí, qual é o resultado final dessa sabotagem molecular? É uma ilusão de energia. Aquela sensação de estar mais alerta, mais ligado, não vem porque a gente ganhou mais energia. Vem simplesmente porque o sinal de cansaço foi desligado. Então, que fique bem claro, hein? O nível de energia do corpo continua exatamente o mesmo de antes do café. A cafeína não funciona como um carregador portátil para o nosso cérebro, não. O que ela faz é só esconder o aviso de bateria fraca. É exatamente como pegar o alarme de cansaço do corpo e colocar no modo silencioso. A adenosina, ela continua ali, circulando, mas o cérebro simplesmente não consegue mais ouvir o que ela está dizendo. E é aqui que a gente chega na grande sacada de toda essa história. A questão nunca foi ganhar energia. Foi sempre sobre adiar a percepção do cansaço. Vamos repetir para fixar bem. O nível real de energia do corpo não aumentou nem um pouco com aquela xícara de café. A nossa dívida de sono, o nosso cansaço acumulado, continua lá intacto. E aí vem a pergunta de 1 milhão. O que acontece quando o efeito da cafeína passa? Bom, toda aquela adenosina que estava ali esperando na fila finalmente encontra o caminho livre para se conectar. É por isso que, de repente, o cansaço bate com tudo, às vezes até mais forte do que antes. É como se a conta do cansaço chegasse toda de uma vez só. E, para fechar, tem essa frase que resume tudo perfeitamente. Basicamente, a cafeína não acorda ninguém. Ela só impede que o cérebro avise que já deveria ser hora de dormir. No fim das contas, a cafeína não é um despertador, tá mais para um tapa-ouvido. E a reflexão que fica é: até quando dá para a gente ignorar os sinais que o nosso próprio corpo está dando?